Olá, eu quero dar as boas-vindas a você que chegou até mim para participar da Semana Laços entre Família. Uma semana que será muito densa de conteúdo e ela trará conteúdos que fará você olhar para a sua profissão, para os clientes que você atende, para aquele profissional que quer dar um up na sua carreira, na sua profissão, que quer compreender um pouco mais sobre essas questões das relações familiares, das relações entre pais e filhos, e principalmente com relação aos vínculos. E essa semana ela terá 4 aulas e você vai se surpreender. E eu estou muito feliz com a sua presença aqui, porque eu sei que você vai se beneficiar. Todo o conteúdo que eu trouxe aqui passou por mim, por dentro dos meus sentimentos, por dentro do meu aprendizado com relação aos clientes que eu atendi. E essa é a minha grande alegria. Quando a gente entrega uma semana, um curso, é um curso de 4 dias. Nós condensamos o conteúdo que nós aprendemos durante toda uma vida de trabalho. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Vocês vão receber um conteúdo valiosíssimo, que é de muita importância no nosso sistema, de muita importância para entregarmos para as famílias que nós atendemos, para as famílias que chegam até nós com as suas dores. E hoje estamos na aula inaugural, aula 1, 22 de fevereiro de 2021. No ano passado, eu também trouxe, no finalzinho do ano, uma semana Laços entre Família. Uma semana também que foi de muitos conteúdos densos. E eu percebi que deu tão certo que eu não poderia deixar de repetir isso aqui com vocês. E o tema que eu trago para vocês na aula de hoje é olhando para além da dor, como auxiliar as famílias nas questões que não estão aparentes. Nós sabemos que viver em família é um grande desafio. Como diz o poema Arroz de Palma. É uma delícia preparar os pratos, mas quando se juntam os ingredientes, se não tiver uma harmonia, os sabores vão ficar talvez enjoativos e será um grande desafio juntarmos esses sabores. Ontem eu estava preparando um prato com a minha nora e foi decidido a gente fazer um kafta. E ela falou assim: tem canela? Tem. Tem pimenta? Tem. Tem. Eu vou colocar chimichurri também. E ficou uma delícia. Mas talvez se ela colocasse açúcar, que é um ingrediente que a gente usa na cozinha, não iria dar certo, porque iria alterar o sabor. E como que a gente pode, né, selecionar esses ingredientes quando as questões das dores, as situações difíceis existem dentro do nosso lar? E a gente precisa olhar além da dor, porque a dor é apenas um sintoma. Quando alguém traz uma questão difícil para você, ou quando você se depara com uma questão difícil no seu lar, é preciso a gente ter essa ampla visão e a gente aguçar esse olhar para além, né? Além do marco, além da dor. Então, a dor sempre traz uma questão importante. Sempre traz. E a gente precisa ampliar esse olhar, para não olhar só aqui na frente, só para a pimenta ou para a carne. E como você pode adicionar um sabor para ficar saboroso, para ficar, né, mais aguçado, ou para que você consiga resolver essas questões que chegam até você. Então, esse curso é principalmente para profissionais como eu, como você, que chegou até aqui. E se você chegou até aqui, eu imagino que você está vislumbrando
um alento para a sua profissão. É porque você está querendo adquirir mais conhecimento nessa questão do trabalho com as famílias. E eu vou entregar isso para você, porque ao longo de todos os anos que eu estou formada e atuando com os clientes, eu tenho café no bolo. Isso eu posso te garantir. Então, dar aula para mim é uma coisa assim que eu adoro dar aula. Ainda estou engatinhando nessas questões do, 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 do virtual, né? Mas eu tenho uma equipe assim fantástica que está junto comigo, que é o Rony e a Iana. A Iana, ela é psicóloga, o Rony, ele trabalha com marketing. E a gente precisa realmente de suporte, de pessoas que possam nos apoiar, né? Assim como vocês, né, estão nesse quesito do atendimento com o seu cliente também precisa de um suporte, e esse suporte é você. Assim como eu no mundo virtual, eu preciso de suporte. E tem também mais uma outra pessoa, que se chama Amanda, que ajuda também nessa toda questão. Então, imagina, né? É uma quantidade de gente, né? Até considerável para a gente trazer um evento online aqui para vocês, para que isso possa acontecer. Imagina para a gente conseguir resolver as questões que nós temos no nosso sistema com os nossos clientes. Também vamos precisar de uma rede de apoio. Também vamos precisar de vocês que estão aqui. Também vamos precisar de mim que estou aqui também. Percebe? Essa é a grande, né, é a grande sabedoria que nós podemos trazer aqui para os nossos clientes. Então, antes de eu trazer a minha missão, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Igleide Montarroios de Mello, eu sou psicóloga há mais de 35 anos, eu sou educadora parental, consteladora sistêmica familiar, e eu fiz muitos cursos durante toda essa minha carreira. Eu fiz curso de psicopedagogia clínica, institucional, eu fiz também curso de psicopedagogia, eu trouxe eventos para os clientes, workshops, e nessa longa caminhada, né, pude ajudar muitas famílias na solução dos seus conflitos. Isso é o que eu sei fazer enquanto psicóloga. Então, trazer, né, o laços entre família de uma maneira virtual, colocar as pessoas que podem chegar até mim em contato com esse conteúdo. E eu vou trazer aqui para vocês uma visão sistêmica dentro de todo esse trabalho durante essa semana. A visão sistêmica das constelações familiares, os princípios sistêmicos, e aí sim a gente vai poder entender um pouco mais do porquê isso acontece de tal maneira e aquilo acontece da maneira tal. Né, essa é a gostosura, né? Perceber que esse conteúdo sistêmico ele é de grande valia para a gente poder olhar com carinho para as pessoas que a gente atende, para as pessoas que chegam até nós e também para o nosso sistema familiar, né? É preciso a gente olhar com compaixão, é preciso olhar sem julgamento. E essa é uma dica que eu dou lá no finalzinho dessa aula. É preciso sem julgamento. Quando a gente olha para uma família que está na nossa frente, principalmente sem julgamento, porque no que você julga, a família já perdeu a chance de ver em você uma pessoa que vai apoiá-la. Aí já dificulta o caminhar, né, da condição de você ajudar o teu cliente. Então, o julgamento é algo que a gente precisa esquecer, mas a compaixão a gente precisa aguçar. O amor, olhar com amor, olhar que por trás de qualquer conteúdo
não importa qual conteúdo que o nosso cliente nos traz, é preciso olhar com a compaixão. Eu gosto muito, né, de uma passagem bíblica que fala assim: quem não tem pecado, né, atire a primeira pedra. E eu não vou poder atirar a primeira pedra porque eu tenho, né, alguns defeitos no meu caráter, mas eu gosto de olhar para as minhas qualidades. E eu estou trazendo uma qualidade aqui, né? A qualidade de professora, a qualidade de poder ajudar pessoas, ajudar profissionais. Então, durante toda essa minha carreira, eu cheguei na minha missão. A minha missão é auxiliar profissionais, né, que atuam com famílias, com pais, a levarem paz nos lares, através da educação sistêmica. Eu acredito que o conhecimento nos transforma e nos liberta. Enquanto que a gente está, desculpa a expressão, mas não é no sentido de ofensa, ignorante, mas ignorante quer dizer sem conhecimento, a ignorância da falta do conhecimento. Nós não vamos ter condições de ajudar as pessoas. E é preciso que a gente adquira esse conhecimento, e esse conhecimento pode ser adquirido agora, através dessa aula, como eu falei bem no início, que eu trouxe um condensado de tudo que eu aprendi ao longo da minha condição de profissão. E por isso que a gente fala um curso, né? Porque o profissional, ele condensa. Eu estou condensando aqui para vocês muito do que eu já estudei. E foram muitos anos. Eu estou há uns 17 anos já, né? Dentro dessa visão sistêmica. Mas, enquanto psicóloga, há mais de 35 anos. Então, imagine, né? Essa condição de estar junto do seu cliente todos os dias e trazendo as suas questões e levando, né, e levando a solução para ele. Quer dizer, a gente através dele, né, a gente vai entregando e o cliente vai encontrando as suas soluções. É nesse sentido, né? A gente apoia, né? Então, esse, né, um projeto da minha menina dos olhos, o Laços entre Família, porque é um caminhar, né, longo e também de muito proveito para as nossas vidas. O objetivo, né, da semana Laços entre Família, deixa eu abaixar aqui um pouquinho a fotinha do Zoom. O objetivo da semana Laços entre Família. Então, a semana foi idealizada para nortear as orientações dos profissionais que atuam com famílias a solucionar conflitos, a partir da educação sistêmica, viabilizando melhor atendimento para as pessoas com quem você atua. Isso que eu trago, né, durante a semana, e eu já dei uma pequena introdução, né, no início da nossa aula, mas esse é o principal objetivo, né? Chegar nos profissionais que têm essa clientela, de poder, através dos conteúdos sistêmicos, levar a solução de tanto que eles procuram para os clientes que eles atuam, que chegam até eles, né? E eu vejo que essa visão sistêmica, ela consegue virar a chave interna nossa, porque tudo faz sentido. É impressionante. Vocês vão poder estar aqui comigo e vão poder perceber como faz sentido trazer o conhecimento da visão sistêmica, das constelações familiares, para o nosso entendimento no trabalho com as famílias, com os pais que nós recebemos em nosso consultório. E no final, né, durante o final dessa aula, vocês já vão poder comprovar, e no final do curso, vocês vão poder, quem sabe, me dar um feedback, e eu vou ficar bem feliz com esses feedbacks que vocês vão estar trazendo, porque vai ser de grande valia, né? Eu sei disso.
Então, né, eu faço algumas reflexões, eu gosto de fazer reflexões, né? A vida, né? O que acontece com a vida? A vida está aí, né? Mas tem aí uma figura bem interessante, que é um senhor, um jovem, né? Empurrando uma pedra, porque a vida, ela, estamos aqui nesse mundo, já sabemos que vamos ter desafios, dificuldades, situações, né? E a sua vida, né? A minha vida, a do seu cliente, é mesmo muito desafiante. Quem cai nessa vida já tem um símbolo de desafio. Mas por quê? Porque, apesar de eu ter a minha vida, eu tenho toda uma ancestralidade que chega até mim. Então, o Bert Helling, ele fala, né, que para vivermos o nosso destino, é preciso muitas vezes olhar para trás. O que tem lá atrás, né? Que muitas vezes está impedindo de você ter sucesso e progresso aqui à frente. E esse olhar para trás que vai fazer você desamarrar esses nós que existem. Nós sabemos que muitas vezes a gente reproduz situações que já existem no sistema durante muito tempo, durante longos anos. Situações como alcoolismo, por exemplo. O seu avô era alcoólatra, o seu pai é alcoólatra, e você casa com um jovem assim, que você diz, nossa, maravilhoso, e de repente, no meio da sua vida, ele se torna um alcoólatra, né? Por que será que acontece isso? Porque você está repetindo uma situação. Porque muitas vezes, inconscientemente, nós estamos julgando, ou outras pessoas da família julgaram, e isso fica dentro do sistema. E o sistema ele não aceita quando a gente julga, quando a gente exclui um ente querido. Nós vamos ver isso nas aulas subsequentes, né, que eu vou trazer na próxima aula, essa questão dos princípios sistêmicos que regem a nossa vida, que é o pertencimento. É o primeiro deles, então, se você não olha, se teu sistema não excluiu algum ente querido, não olhou para esse pertencimento, vai chegar até você, porque o sistema vai ficar esperando uma oportunidade de isso harmonizar. E harmoniza como? Quando você olha para o teu parceiro, para o teu cônjuge, e para de julgar. Porque se você não fizer isso, os teus filhos vão levar esse sofrimento para a vida deles. Ou os netos, né, os meus netos, os seus netos, os nossos netos, vão levar isso para a vida deles. A diferença está em qual? Está em como você, como eu, como nós reagimos, qual o andamento que você dá e eu dou nas nossas vidas e no que oferecemos para as famílias, pais que chegam até nós. Essa é a chave. A diferença está no como você faz, porque os desafios, eles são inerentes a todas as pessoas que estão aqui nessa vida. A você, a mim, ao seu cliente. Então, não dá para dizer, nossa, com ele aconteceu isso, mas comigo não. Que bom que com você não, mas com ele, se ele chegou até você, pode ter certeza. Esse é um dado importante. Se ele chegou até você, é porque no seu sistema também se encontra um pouco do que ele trouxe. Na verdade, no nosso sistema tem de tudo que tem no teu, que tem no do outro, no do vizinho. Não existe esse sistema imune, né, de situações desafiadoras. Não existe. Todo sistema tem um alcoólatra, um doente, um esquizofrênico, uma pessoa que matou alguém, ou na guerra, ou por questão de terra, alguém que subornou alguém. E isso não é vergonhoso. É preciso a gente ampliar essa visão. Não é vergonhoso, não é pecaminoso. É olhar com compaixão. É preciso esse olhar com compaixão. Mas como assim, Egleide? Eu vou agora amar quem matou um ente querido da nossa família? Não, você não precisa olhar. Você precisa apenas perceber
Onde que estava a dor dessa pessoa que chegou a matar o outro? O que será que aconteceu? Por que será que ele precisou fazer isso? Um tempo desses, eu estava lendo um livro, agora eu não lembro o nome dele, e trazia uma experiência de um psiquiatra. E ele chegou no presídio e ele queria saber o que acontece, né, com o sentimento, com a cabeça das pessoas que chegaram a matar outras pessoas. E ele fez o que a gente chama de regressão, hipnose, enfim, colocou o cliente, né, confortável numa situação e foi trabalhando com ele, e na regressão que foi feito, ele falou assim, então tá, e você chegou no momento onde você mata tal, né, a pessoa que você matou, e por isso que você está aqui na cadeia, você está preso. E ele percebeu que o cliente esboçou um sorriso. E ele, né, ficou na dele, e quando a pessoa retornou ao seu estado, né, digamos, atual do momento, ele perguntou, me conta, o que aconteceu que quando, na hora que você mata, você esboça um sorriso? Ele falou assim, sabe o que eu pensei, doutor? Naquele momento, eu pensei, agora eu sou homem como meu pai. E o psiquiatra, nossa, né? Então, ele está reproduzindo o que aconteceu com o pai dele. Entende? Ele é homem como o pai, por quê? Porque o pai matou e ele também matou. Se a gente olha, né? Agora tem a justiça restaurativa, né? Que olha nessas questões judiciais, de processos. Não é que a gente vai, digamos, não é que a gente vai passar a mão na cabeça, porque existe todo um processo, né? O erro é preciso que a gente cumpra aquelas questões que tem a ver para você reparar o erro. É preciso reparar o erro. Porque se a gente não repara o erro, a pessoa fica dando volta ao redor do seu rabo. Até existir uma condição de reparar esse erro. E a justiça restaurativa, ela traz, né, os conteúdos das constelações familiares, da visão sistêmica, para ajudar as pessoas a perceber o que aconteceu com elas. E é observado que as pessoas, elas clareiam essa visão da sua percepção, elas ampliam essa visão da percepção e faz com que elas possam romper com esse padrão do crime. Vai cumprir a pena, mas provavelmente não vai precisar voltar lá. Percebe? Então, isso que eu estou falando. Mas é preciso, para compensar o delito que a pessoa fez, porque você só pode pagar com a vida que você tira do outro, com a própria vida. Mas o nosso sistema judiciário aqui no Brasil, ele diz, você vai ficar preso um pouco e um pouco a gente perdoa, porque a gente não vai matar você. Percebe? Como tem em muitos países, né, a pena de morte. Aqui no Brasil não tem pena de morte. Então, o que você precisa cumprir fica um pouco preso e um pouco a gente te perdoa. Tipo, perdoa no bom sentido, né? Não mata você. Essa é a lei que nós temos aqui no Brasil. Em outros países, né, dependendo do crime, você vai para a cadeira elétrica, enfim, para injeção letal e por aí vai, né? Percebe? Então, fiquem atentos, né? Fiquem atentos. Aqui também tem, eu vou tomar um pouquinho de água, licença. Aqui tem também um slide bem interessante. Tudo que a gente faz nessa vida de profissional é preciso primeiro começar por nós. Primeiro a começar por você. Então, eu trago aqui uma pesquisa muito interessante, né? Talvez você saiba, né? Mas você sabia que uma pessoa influencia mais de 100 pessoas que estão ao seu redor? Exatamente. Exatamente o número eu não sei, mas é 113, cento e poucas pessoas, mas é mais de 100 pessoas. Então, a minha condição de ser
de ser mãe, de ser vizinha, de ser religiosa, de ser esposa. A minha condição de ser, né, terapeuta vai influenciar mais de 100 pessoas. Se eu consigo ajudar uma família, então essa família ela vai se portar de uma determinada maneira diferente de quando ela chegou aqui e ela vai ter um sucesso, um progresso em sua vida. Então, imagine, né, o impacto da influência que você causa na sua vida, na vida da sua família, das pessoas que estão ao seu redor e ainda na vida das famílias com as quais você atua. Imagina. Então, se a gente não se apoiar no conhecimento, a gente vai ficar, tipo, parado, pasmado. Eu conheço, gente, alguns profissionais, mas pelo menos umas 3 profissionais, da minha época de profissão, de colegas minhas de trabalho, né? Que eu não quero julgar, né? Mas nunca se interessaram em fazer cursos, entende? A gente percebe que quando você não se interessa, claro, existe algo dentro de você que faz com que isso aconteça, né? A gente sempre vai avaliar. Mas eu sei que o cliente chega até onde você chega. Se você empacou numa determinada situação, a questão do teu cliente também não vai continuar. Ele vai perceber que, então fica, né? A questão da terapia empaca, não vai, até que ele desiste do processo. Então é preciso a gente estar o tempo todo se reciclando, né? Eu particularmente nunca parei de me reciclar. É um curso aqui, outro acolá, é um livro aqui, outro acolá, e é essa sede, porque os clientes, eles demandam essa necessidade. A nossa profissão, né? A profissão de terapeuta demanda, seja psicólogo, seja a profissão de professor, de empresário, de pessoas que vão trabalhar com o ser humano, né? Enfim, todas as profissões que chegam na pessoa, que chegam nas famílias, elas precisam reciclar a sua condição de trabalhar com o outro, né? Aqui eu trago um conceito que eu gosto muito, né? Eu sou uma pessoa religiosa, mas não fanática, mas enfim. Então, família é uma instituição, é como uma pequena sociedade, né? Mas quando se junta todos, uma grande instituição, né? Vamos dizer instituição, não sociedade, que a instituição vai juntando, vai fazendo parte da sociedade. Mas também um dom de Deus, né? Deixado na Terra para estabelecermos vínculos que está longe de ser perfeita. Gente, não existe família perfeita. Nem aqui, nem em Roma, nem na China, nem nos Estados Unidos, nem no norte do país, nem no sul do país. Não existe família perfeita. Mas, quando a gente tem o conhecimento, a gente pode tornar a nossa vida familiar um pouco mais leve. Essa é a deixa que eu estou trazendo aqui para vocês. Um pouco mais leve, né? Viemos de uma família, nascemos de uma família, crescemos em uma família. As experiências vividas desde que nascemos nos marcam profundamente. Nós chamamos muitas vezes do quê? De traumas, né? A gente vem colecionando traumas o tempo inteiro. A análise transacional fala muito bem disso, quando traz a questão do script de vida. Tudo que nós reagimos aqui na nossa idade adulta, nós colecionamos, né, experiências entre 0 e 8 anos, em média, às vezes 10. Então, trinhalou. A sua mãe, o seu pai ficou grávidos de você? Existe uma experiência que vai, né, levar até você um sentido na sua vida. Eu estou com um netinho, né? Nós estamos com um netinho de 7 meses em nosso lar, né? Em nossa casa. Um querido.
E eu, claro, sou psicóloga, vou, né, vou observar o que acontece com mais, né, com essa visão de asno que eu tenho agora, né, de coruja, né, eu fico observando. Outro dia ele estava querendo comer, mamar, enfim, e a Nora estava um pouco ocupada e ele esperou um pouquinho e ele foi choramingandinho ali e foi choramingando um pouco mais. Isso pode dar nele, né, um sentimento de abandono. A minha mãe não vem me cuidar assim que eu preciso, mas não é proposital. Às vezes a gente precisa enxugar a mão na pia e a criança está resmungando ali. Percebe? Então a gente vai colecionando traumas mesmo que a gente não queira. Porque a nossa mãe, embora seja uma pessoa, a minha, né, eu tenho do meu coração que foi uma pessoa muito dedicada, a minha nora, nossa, eu tiro o chapéu para ela, eu vejo quanto ela é dedicada, quanto ela traz uma rotina. A criança dorme 7 da noite, 7h30 no máximo, todos os dias. Tem os horários de lanchinho, de almoço, de janta, de mamadas no entremeio, de papinhas de frutas, enfim. Eu fico, né? Isso tudo eu fiz também pelos nossos filhos. Também instituí uma rotina nos nossos filhos, né? E dependendo dessas rotinas, do que acontece no meio, falece um ente querido, uma coisa ou outra, a criança vai trazendo essa estrutura da vida dela para dentro dela. E experiências como essa que eu contei agora, como outras, o primeiro dia na escola, são experiências que marcam profundamente as nossas vidas, né? Às vezes, na nossa infância, existem as crianças que não podem brincar, porque os pais não podem ver nada fora do lugar, que os pais são muito estressados, crianças onde os pais são muito nervosos, ansiosos, depressivos. Tudo isso marca. E como nós estamos numa família, lembra do que eu trouxe no início? Família é um prato onde precisa se misturar os ingredientes. Mesmo numa família nuclear, uma família pequena, né? Eu tenho uma família pequena, tenho 2 filhos aqui na Terra, alguns no céu, mas aqui na Terra são 2, meu marido e eu. Nós somos em 4. Aí vem o nosso filho com a nora e mais 2 filhos, e o outro que é solteiro ainda. Então, é uma família pequena, né? Eu gostaria de ter feito uma família grande, mas lá no céu está guardado, né? Que eu vou ver a família grande que eu tenho lá, né? Enfim. Então, quando a gente vem no mundo, né, nessa história que eu contei para vocês, herdamos tanto patrimônio genético, né, que é a cor dos meus cabelos, a cor dos meus olhos, a cor da minha pele, a característica física, se é alta, magra, se é mais gorda, enfim, a gente herda no patrimônio genético, como também as questões dos sistemas de crença. As crenças, né? Dinheiro não dá em árvore, menina não pode brincar com menino, porque é perigoso. Os homens não são confiáveis. É preciso a gente lidar com essas crenças depois que a gente fica adulto, porque enquanto a gente é criança, a gente é levado pela mão, pelas crenças dos nossos pais. Tá errado, tá certo? Não sei, não é que é certo ou que é errado, é o que é. Mas você pode transformar muitas coisas na sua vida. Quando você olha, lembra? Com compaixão, né? Então, a gente também traz a questão dos esquemas de comportamentos, né, que facilita ou dificulta a nossa disposição para sermos felizes. E Bert Helling, ele fala categoricamente, né, que é preciso olhar para trás, é preciso olhar além do mar, é preciso incluir as pessoas para poder a gente ter essa vida que a gente tanto almeja. Sem olhar para o sistema, não tem como não. Não tem como. Percebe? E que bênção nós temos essa condição de podermos fazer, né, o que a gente se propõe a fazer, de estar aqui com vocês, né?
Então, aqui tem um slide, né, interessante. Funções da família, né? Família tem essa função, proteger, zelar, educar, suster os membros da família. Mas é sempre assim que acontece? Não, não é sempre assim que acontece. Às vezes, aqui tem uma figura bonita, né, que parece que o pai protege, cuida, a mãe está com a criança, o pai está com o outro, tem provavelmente aqui os avós, talvez da mulher, né? Mas muitas vezes, essa é a função das famílias. Mas muitas vezes, essa função deixa a desejar, porque você tem um filho, o pai some lá no meio do mapa, nunca mais aparece, então você vai se sentir abandonada, você não vai se sentir protegida, mas é preciso olhar para o teu sistema. Quem pergunta? Quem do seu sistema? Quem do sistema do seu cliente? Porque se você tem essa questão, é provável que você receba muitas dessas questões dos clientes que você atende, porque nós somos um verdadeiro espelho para os outros, né? Quem também desapareceu, sumiu, abandonou a família. Nós temos as questões das guerras. Quem deixou de zelar, de educar, de suster. Quem entregou quem para adoção. Então, as famílias não são tão simples, né? Muitas vezes, quanto a gente imagina. Quem que jogou o filho no lixo, quem matou, né? Então, temos muitas questões que é preciso a gente trabalhar. Gleide, como é que faz para trabalhar com essa questão? Lembra lá do julgar? Julgar nunca, olhar sempre. Posso trazer aqui o conceito de pai e de genitor, porque quando você... Todos nós temos um genitor. E muitas vezes esse genitor também é pai. Mas o genitor é aquele que dá a vida, né? Junto com a mãe. Então, esses são os genitores. Vou falar nisso um pouco mais para adiante também, né? Vou dar uma pincelada por aqui. Mas nem todo mundo tem um pai que amou, que protegeu, ou uma mãe. Teve genitor, né? Mas essa é a função da família. A função da família é proteger. Mas se você, né, tiver alguma dúvida, vai lá para o grupo e manda uma mensagem que a gente vai... Existe um grupo exclusivo, né, da Semana Laços entre Família. Então, lá você pode perguntar, pedir algum esclarecimento, e eu vou te responder, né? Então, a família é um núcleo onde as pessoas devem se sentir aceitas, respeitadas e protegidas. Atentem bem para essa frase. As pessoas devem se sentir aceitas, porque grandes problemas de conflitos no nosso sistema é devido a essa dificuldade de se sentir aceito. A gente se sente rejeitado, desrespeitado, desprotegido, jogado do lado, entende? Mas quando isso acontece, e acontece, quando um pai abandona um filho, é preciso a gente olhar para a história desse pai. Porque coisa fácil não veio não, viu, gente? Coisa difícil está aí. Então, sempre um pai que tem essa situação difícil de abandonar um filho, de deixar, né, a mãe do filho dele assim, largado, é porque teve situações de exclusão, de falta de pertencimento, de falta de lugar, nas questões dos vínculos com a família dele, com o teu sistema, com o sistema do teu cliente, com o meu sistema. Percebe? Então, sempre que tem situações de conflito, olha para a questão do pertencimento, da exclusão, da inclusão, porque o pertencimento traz essas duas palavrinhas-chave, a inclusão e a exclusão, que na próxima aula eu vou falar disso para vocês, né? Então, é um núcleo onde as pessoas devem se sentir aceitas. Então, quando elas não se sentem aceitas, aí vai se instalar uma dificuldade, um problema, uma condição de dor, né? Porque muitas vezes eu até postei um Reels, né, lá no Instagram, que fala assim:
Não grite comigo. Aí a criança fala, o adolescente, né? Então tá, para de gritar você primeiro, que é mãe, né? Então, a gente sabe que a educação é pelo exemplo. Mas o que acontece que eu não consigo dar um bom exemplo? Porque eu preciso trabalhar com a minha criança interior. E eu só vou poder fazer isso se tiver profissionais que ajude aquela família, aquela pessoa que você encontrou, que a pessoa te escolheu para você atender. Se ela te escolheu é porque você tem condições. E se você não tem condições, corre atrás de conhecimento. Para você trabalhar com essa criança interior dela, com essa criança machucada, para poder ela ir para a vida. Existe um jargão que se fala, né? Na visão sistêmica. Ninguém vai para a vida sem os pais no coração. Mas como assim? Como que eu vou para a vida se eu não reconheço meu pai como meu pai, né? Reconheço como genitor. Ah, então olha para o teu genitor e fala. Mas não é da boca para fora. Conecta no coração e fala. Gratidão pela vida que você me deu. Olha aqui, ó, eu tenho todas as partes do corpo. Eu sou uma pessoa inteligente, eu estou trazendo um curso online para as pessoas que estão aqui comigo. Então, percebe? Se eu tivesse tido um pai que foi um genitor, essa vida eu posso agradecer a ele. Aí sim eu vou poder fluir. Percebe? Tem um livrinho maravilhoso do João Garriga. Onde estão as moedas? Vocês devem ler esses livros para vocês descobrirem onde estão as moedas, né? A gente vai chegar na condição de que as moedas estão na família que nos trouxe ao mundo. Mas leiam o livro. Onde estão as moedas? Existe em PDF também. Então, não é um motivo que você não possa ler. Eu já vi pessoas também abrindo grupos para o áudio do livro, né? Onde você escuta o livro. Então, aqui, ó, essa gravura é interessante, né? Você vai em círculo e as pessoas caem e sobem na escada e desce, né? Ao formar uma nova família, temos uma tendência a repetir padrões que aprendemos ao longo de nossas vidas, mesmo que não seja muito apropriado. Isso eu falei agora há pouco também, né? Por quê? Porque a gente traz esses padrões de repetição no sistema. Então, a gente. Como é que é o nome? A psicogenealogia, né? Que é uma versão, né, da psicologia, uma terapêutica, que você pode trazer, né, a confecção da tua genealogia, da genealogia do teu cliente, né? Mas pense primeiro a começar em você e depois você leva para o cliente, porque daquilo que você já evoluiu, o teu cliente também vai evoluir, né? Trazer o desenho né, da tua árvore genealógica, mas não só o desenho da árvore, buscando assim as situações que aconteceram na tua família. Você pode elencar as profissões das pessoas, os tipos de comportamento. Ah, vamos pesquisar quem teve depressão, quem morreu de repente, como que foi a vida financeira dessa família. Gente, é fantástico. Façam isso com seus clientes. Busca esse aprendizado, né? Da psicogenealogia, onde você pode trazer esse trabalho para as pessoas que você atende, também para você ver qual é o padrão de repetição do sistema dele, do seu sistema, né? Ou se eu já fiz isso, com certeza, claro, não posso estar falando uma coisa aqui que eu não tenha feito, né? Porque falar da boca para fora não vale também, né? A começar em mim. Então, um pouco de cada coisa que eu estou falando aqui para vocês, eu já fiz também, né? Mas a gente pode fazer um pequenino exercício agora. Vamos fechar um pouco os nossos olhos e vamos nos conectar com o Pai. Perceba o que você sente quando o seu Pai se apresenta atrás do seu ombro direito.
Perceba se você sente um sentimento de aconchego, ou um sentimento de uma sensação de você querer se afastar dele. Quem sabe você possa trazer o seu avô e perceber se quando o seu avô entra, melhora para você. Ou piora. Na minha sensação, melhora, sempre melhora, quando eu trago meu avô junto do meu pai. Porque meu pai, na época que ele era adolescente, criança, ele sentiu muita falta do meu avô. Porque meu avô, o pai do meu pai, ficou muito doente quando ele era criança e jovem, adolescente. E agora, traga a presença da sua mãe do seu lado esquerdo, feche um pouco os olhos e perceba o que você sente com a presença da sua mãe. Se você sente um aconchego ou um afastamento. Quem sabe você possa trazer a sua vovó. Perceba se melhora ou se piora. Então, do lado materno, eu sinto um aconchego maior. Porque a minha mãe foi muito paparicada pelos meus avós. E o meu pai não teve muito essa condição, porque a minha avó paterna, ela criou todos os filhos dela. Nasceram 11 e 2 faleceram, né? E ela criou 9. Então, imagina, 2 mulheres e 7 piás, 7 homens. Você acha que a mulher pode, né? Ela inverteu os papéis dela. Não pôde, talvez, se tornar tão afetiva, amorosa. Ela sentia na condição de ser mais durona, porque ela tinha que dar conta de 9 homens. Porque o meu avô não ficou muito próximo dela durante essa fase de crescimento dos meninos, né? Dos filhos. E eu lembro que chamavam lá no sítio da minha avó, meu avô e minha avó, o sítio da avó da viúva Inês. Só que ela não era viúva. Olha a crença. Ela tinha um marido no hospital. Entende? Mas chamava de viúva Inês. Então, tudo isso eu preciso desmistificar para eu poder ir para a vida, para eu poder ter alegria, para eu poder... Percebe? E eu posso falar aqui para vocês, de coração. Meu pai não é uma pessoa que sorri muito. Porque ele tem essa dor no coração dele. Mas eu já posso sorrir. Meus filhos já podem sorrir. O nosso netinho é super sorridente. Entende? Porque já houve um destravamento, né? Um desemaranhar nos trabalhos sistêmicos que eu fiz. Eu já consegui deixar mais livre para mim, para os meus filhos e para os meus netos. Essa é a importância do trabalho sistêmico, percebe? Então, deixe lá nos comentários, lá no nosso grupo, o que vocês perceberam e o que vocês podem ampliar, né? Esse exercício. Isso chama-se o exercício sistêmico que você pode praticar com os seus clientes, com você mesmo também. Você já praticou aqui um pouquinho. Então, repetimos também, segundo o pensamento sistêmico das constelações familiares, o que ficou em aberto ou não resolvido em nosso sistema. Então, tudo que ficou em aberto e não resolvido, quiçá, vai chegar aqui para você. Vai chegar para o seu cliente. Vai chegar para as pessoas que você atende. Percebe, queridos? E é esse olhar compassivo, de compaixão, que vai harmonizar o sistema do seu cliente e que vai harmonizar o seu sistema também. São conteúdos maravilhosos e de muito impacto na vida dos clientes e na sua vida, com certeza. Foi na minha vida
e será na sua e na dos seus clientes. Eu sou apaixonada por esses conteúdos, porque eu sei que ao longo, né, a gente vai caminhando na profissão e vai trazendo aquilo que faz sentido, né? E para mim, os conteúdos sistêmicos, os conteúdos das constelações sistêmicas fizeram muito sentido. Por isso que eu pensei, é muito egoísmo da minha parte ficar com esse conteúdo só para mim. Eu preciso levar para as pessoas, né? E depois de mais de 35 anos de formada e essa condição agora do online, não tem como ficar com esse conhecimento só para mim. Eu acho que é um grande egoísmo da minha parte. E que bom que vocês estão aqui comigo, né? Eu estou bem feliz com essa condição também. Então, aqui eu trago uma frase que eu acho fantástica. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar no seu coração. Uhum. É bem isso. E eu sei, né, que muitas pessoas da nossa família não têm lugar no nosso coração. Mas é preciso que você traga ou a igreja. É preciso eu amar as pessoas? Não. É preciso você incluir. Você ama se você pode. Você ama o seu pai, a sua mãe, se você pode. Eu gosto muito de trazer os conteúdos da Bíblia, hein? E fala assim: honra teu pai e tua mãe. Você sabe o que é honrar? Não é amar. Amar é uma condição, sine qua non, de, se você tem condição de, através do vínculo estreito, através do convívio estreito, que você pode desenvolver com seu papai ou com sua mamãe. Agora, honrar é você agradecer pela vida que você teve, pela vida que ele te deixou, pela vida que ele te deu, nas condições que foi, do jeito que foi. Percebe a diferença de honrar e de você amar? Então, trazer no coração é trazer na presença né? A presença delas é olhar. Mas na minha família, o meu pai não quer saber do meu avô materno. Não importa, essa é uma questão dele. Você pode imaginar, sabe, que aquilo que a gente imagina no pensamento faz a energia transformar do seu sistema. Então, imagine o seu papai, o seu vovô, a sua mamãe, a sua vovó e o papai dela, e o papai e a mamãe do seu pai, todos numa grande mesa, comendo uma lasanha, sei lá, o prato típico da herança de qual país que vocês vieram. Eu vou tirar aqui para vocês verem a fotinha do Bert Helling. Charmoso, né? Bert Helling nos deixou no final do ano de 2019, em setembro de 2019. Mas era um cara e tanto, fantástico, deixou um legado, né? Isso que é importante. Ele era firme, sábio e pontual. Uhum. Uma pessoa fantástica. E ele trouxe muito essa contribuição para nós, né? Aqui a gente chega nessa questão da família funcional. O que é uma família funcional? Né? A família que funciona, a família onde o desenvolvimento, né, dos membros, onde as pessoas permitem se expressar, que todos possam se tornar pessoas saudáveis, individuais. Isso aqui é o sonho de consumo da humanidade, né? Mas muitas famílias são funcionais, onde você pode permear, né? Falar o que você sente, se sentir acolhido. Então, a família funcional, ela promoverá o desenvolvimento adequado de seus membros, permitindo que todos expressem sua individualidade. Nesse sentido, né? Então, a gente chama de família funcional.
É aquela família que é mais afetiva, é acolhedora, que se preocupa com os outros, que, que tem compaixão, que senta com o filho, questiona, porque, gente, o maior desafio também é que a gente não foi criado assim, né? A gente foi criado meio faça, não faça, pode, não pode, vai, não vai. Mas, como eu falei, agora você pode se dar o que você precisa. Agora você pode, né? Então, essa, né, a família funcional, que é o sonho de consumo das pessoas, e temos em seguida a família disfuncional, que é muito comum, né? Eu acho que é até mais comum, onde conflitos, abusos, má condutas são constantes na família disfuncional. Essas atitudes criam um ambiente tóxico que dificulta o desenvolvimento saudável, intelectual e emocional dos seus membros. É uma tristeza, mas é uma grande realidade. Porque nós trazemos um coração muito magoado. Muitas vezes nós vivemos esse tipo de divisão, né? E quando a gente não viveu, muitas vezes nosso sistema viveu. E essa energia, ela passa, algo assim que incomoda, né? Existem muitas pessoas que sentem o campo. O Bert Helling chama do campo morfogenético, que é o campo que a biologia, a física quântica, ela explica para nós que existe um campo. Quando a gente senta perto de outra pessoa, você sente essa energia. Mas se essa pessoa é do seu sistema, ali tem o campo do sistema, um campo onde você sente o bem-estar, um campo onde você sente o mal-estar, né? Mas existe um campo que fala. E é preciso a gente cuidar dessa energia que a gente sente e passa para as pessoas. Percebe? Esse campo, se você ficar bem atenta, se você se trabalhar com relação a isso, é preciso fazer muita meditação, muito Ho'oponopono, para você se conectar com o campo do seu cliente, porque o campo ele fala, mas ele não fala uma voz estridente. É como escutar o teu espírito. O teu espírito conversa com você sempre que você dá oportunidade para que ele faça isso. Mas é uma voz que sussurra, né? É uma voz calma, silenciosa, tranquila. Que a gente fala muito da intuição, né? A nossa intuição, o contato com o nosso espírito. Então, esse ambiente tóxico, né, dificulta o desenvolvimento saudável dos membros, das pessoas da família. Os mais prejudicados são as crianças, porque é das crianças que se formam os adolescentes e os adultos. Porque nós sabemos, né? Nós sabemos, já temos defesa, sabemos como agredir, sabemos como se defender, mas nessas situações é preciso, para estar perto, né? Fazer o caminho de volta, fazer o caminho do amor. Ir lá e pedir desculpa, dizer eu estava chateada, tal coisa que você... É importante muito a gente aprender a falar do sentimento, né? Do nosso sentimento. Parar de interpretar as coisas dos outros. Não interprete, pergunte. Gente, pergunta calma. Pergunte. O que é... Pergunte... Não é muito bom iniciar uma pergunta com porquê, né? Mas o que levou. Mas você pode iniciar. Por que você chegou tão tarde? Mas é bom evitar. E não ficar imaginando que ele já foi lá no bar onde você disse: se você for no bar de novo, eu não quero saber mais de você. A gente não deveria falar essas frases, né? Mas, assim, frases como: o que leva o meu cônjuge a ir no bar? Claro, se você não consegue lidar com essa situação, antes de você, digamos, adoecer, não estou aqui convidando ninguém para se separar, mas é preciso que você olhe para o seu relacionamento e perceba: o meu relacionamento me traz felicidade? O meu relacionamento me acrescenta alguma coisa? O meu relacionamento me trata com respeito, com amor? Ou o que acontece com esse relacionamento? Ou eu vou para o meu sistema
no meu sistema existiu muitas situações como essas, a figura aí, ou não? O que você faz quando isso acontece na sua vida? O que você faz quando o seu cliente traz esse tipo de quadro para você? Percebe? Então, aqui eis um esquema, né, de uma família disfuncional. Então, quais são as possíveis causas, né? Isso aqui é fantástico, né? Esse da família disfuncional. Lembra que é preciso que a gente olhe além do marco, né? Olhe além do marco. Porque a agressão, o conflito, é só algo que você consegue observar e ver ali. Mas olha além, né? Então, aqui fala, de acordo com os princípios sistêmicos, as questões disfuncionais acontecem porque algo na família encontra-se fora de ordem. Fora de ordem é quando alguém foi excluído, quando alguém foi esquecido, quando alguém se atravessa no lugar do outro, quando o filho toma o lugar do pai, quando você toma o lugar do gerente, entende? Quando as pessoas se arrogam, acham que são melhores, mais importantes, que o outro não vale nada. Então, sempre que existir uma questão de agressão, de brigas, existe um problema onde alguém foi excluído ou esquecido. Quem foi excluído ou esquecido? Pessoas, gente, pessoas. A gente fala muito de aborto, né? Aborto não existe, é uma pessoa excluída, esquecida. Aborto existe, claro, né? Mas a gente pode. É um filho não nascido, tá bom? Comece a integrar um filho não nascido. Seu cliente fala: Ah, eu tive um aborto. Ah, então tá, você teve um filho não nascido, um filho que não nasceu. E você, quando você perdeu esse filho, né? Quando esse filho não é nascido, você chegou a dar um nome para ele? Porque é tão interessante, né? A gente pergunta para os clientes: quantos filhos você tem? Aí a pessoa fala: eu tenho um. Daí o filho dele vem para a terapia, né? E aí você vai montar a historinha com os bonecos do Playmobil, com os Legos, enfim. Você vai montar a historinha da família. Aí o filho traz o pai, a mãe, ele e mais um bebezinho. Daí você pergunta para a mãe: como é mesmo essa situação? Você teve só ele de filho? Ah, não, desculpa, eu esqueci de te falar, é que eu nem lembro. Teve um aborto. De quantos meses? Ah, de 6 meses. Já tinha nome? Já tinha nome. Aí a gente recorda de novo. Então, se tinha nome, se tinha 6 meses, não importa, podia ter dias, porque já gera uma expectativa. Você já vai trazer isso no peito, né? Nossa, um filho poderia chamar de tal pessoa, de tal nome, né? Então, percebe? Então, aí você vai completar para essa pessoa. Ah, tá. Então, você teve quantos filhos mesmo? Aí ela, 2. Entende? Então, quando isso acontece, as famílias, né, a questão da disfuncionalidade, ela fica presente. Também pode estar, né, nas relações que foram estabelecidas com os pais ou familiares ao longo do tempo. Claro, já existe uma exclusão, aí os pais também, claro, onde existe família disfuncional, existe pais disfuncionais, né? Porque existe pais que trouxeram essa dor dentro do peito, onde eles, né, às vezes sofreram essa exclusão, às vezes o pai mandou ele para fora de casa, onde eles sofreram essa exclusão dentro do sistema, mas não deles, porque o que acontece comigo, ou com meu pai ou minha mãe, também faz parte de mim. Às vezes eu tive uma boa relação com a minha mãe, mas o meu pai não teve uma boa relação com o pai, com a mãe dele. Ou minha mãe não teve uma boa relação com a mãe dela. Então isso também vai trazer os vínculos interrompidos que chega até nós, né? Aqui a gente vai continuar, né? A continuação das causas. Quando
na família, né, algumas pessoas não possuem recursos psicológicos necessários para lidar com as crises de maneira assertiva. Então, hoje nós temos muitos trabalhos, né? Muitos trabalhos com relação à criança interior, muitos trabalhos que, como a gente trabalha com... Outro dia eu fiz uma live, está lá no YouTube e também no meu Instagram, que fala de como a gente pode trabalhar com a raiva, né? Vão lá ver, eu posso trazer no grupo de vocês também. Não possui recursos psicológicos necessários para lidar com as crises de maneira assertiva. Então, às vezes a pessoa está numa crise, aí você grita, você bate nos outros, você xinga, né? Isso não é uma maneira assertiva de você lidar com as questões, é uma maneira assertiva de você conversar, né, calmamente com o outro. Mas para isso você precisa aprender a se acalmar, né? Então respira, a respiração, gente, é a coisa mais, né, linda, barata, tá com a gente e a gente não percebe. Que cura essa coisa da raiva, esse de raiva, né? Da ansiedade. Respira, respira consciente. Fecha os olhos, respira. Respira 5 vezes, conta até 10. Sabe aqueles conselhinhos que a gente tinha da nossa vovó, da nossa bisavó? Funciona, e muito. Faz uso disso. Orienta teus clientes, faz uso disso na sua vida. Orienta os clientes. E eles vão agradecer você. Na semana passada, eu fiz um atendimento para uma cliente. Já é uma cliente antiga que está voltando para o atendimento. Passou uma época boa da vida dela, agora está em crise novamente. A vida é assim, né? São fases. E cada fase é uma situação. E ela veio com um agradecimento lindo de ver. E foi apenas assim, uns 20 minutos. Gratidão, Eglede, por aqueles 20 minutos que eu fiquei com você no telefone. Foi uma ligação telefônica, porque ela estava, um atendimento online, né? De vídeo. Porque ela estava na fazenda e ela falou para mim no início, olha, o telefone vai cair a bateria, né? Tá pouquinho a bateria. E de repente, puf, sumiu, né? Mas ela me mandou um bilhetinho, coisinha mais linda, de agradecimento. Eu fico muito feliz com esse tipo de coisa, porque eu sei que eu estou fazendo bem às pessoas, entende? Com uma coisa simples, né? Mas é um respeito, é algo que você acalma. Porque quando você sabe do conteúdo, quando você sabe o que dizer, faz sentido para outra pessoa. E isso vocês vão aprender aqui um tantão. Uma semana, gente, de curso é muita coisa. Vocês vão ficar, nossa, 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 vai cair muitas fichas, muitas fichas. Quando eu participo também de semanas, né, enfim, de workshops, caem muitas fichas, né? Também outras situações, estresse, doença, desemprego, mudanças, vícios, tudo isso são causas de famílias disfuncionais. Mas tudo isso, gente, acontece devido à questão do pertencimento, da exclusão. Quando tem doença, estresse, desemprego, vícios, tem a ver com o princípio sistêmico da ordem, do pertencimento ou do equilíbrio entre dar e receber. Mas principalmente da ordem e do pertencimento. Consequências de se viver em lares disfuncionais. Aqui, ó, uma criança com a carinha triste e os pais ali, literalmente, né, estressados, quebrando o pau ali, né? Essa é uma cena que a gente deveria evitar ao máximo nas nossas vidas. Mas se a gente não tem ainda um desenvolvimento, né, emocional equilibrado, se a gente não chegou, essas cenas aí vão ser muito corriqueiras, né? Então, as consequências pode deixar ferimentos por toda a vida, aumenta o risco de sofrer distúrbios psicológicos, depressão, ansiedade, dependência, ou sofrer distúrbios de comportamento, onde a pessoa vai se tornar também agressiva, vai se tornar compulsiva, vai se tornar, enfim, né? Com o que está aqui mais um pouco. Essas são as consequências de se viver em lares disfuncionais. Por isso que as famílias precisam tanto de nós, porque elas precisam
da nossa ajuda, do nosso apoio. E quanto mais terapeutas tiver nesse meio de mundo, melhor será, gente. Ninguém aqui vai tomar o espaço de ninguém. O espaço de cada um é seu. É seu. As pessoas, eu trabalho aqui na nossa clínica, comigo tem eu e mais 2 profissionais da área de psicologia. Eu sou psicóloga, né? Tem mais 2 nutricionistas, tem 2 médicos. Então, é uma equipe grande. Só não tem fisioterapeuta por conta do espaço. E eu não tenho esse medo. Ai, vai vir aqui tomar meus clientes. Não, não vai tomar os teus clientes. Porque os teus clientes vêm para você. Os clientes dele vêm para ele. Cada um vai ter os seus clientes. Então, quando a gente deixa isso aberto, a porta da expansão entra com mais facilidade. Porque você não é murrinha, tacanha. Porque você não é como é que é? Porque você não é suvina, né? Porque você deixa expandir, você deixa abrir. Percebe? Então, isso é importante ao final dessa aula, vocês levarem isso no coração de vocês. Que aquilo que a gente expande vem com mais facilidade. Quando você doa um trabalho, vem 10, 15. Todas as vezes que eu fiz live gratuita, palestra gratuita, atendimento gratuito, vem de enxurrada de clientes, de propostas. Hoje mesmo eu recebi uma proposta, eu fiquei, nossa, que felicidade, né? Para escrever, para fazer parte com uma colega de trabalho, também psicóloga, da escrita de um capítulo de um livro. E ela me convidou. O convite foi o seguinte: você pode escrever sobre o conhecimento sistêmico, a visão sistêmica para o olhar das famílias? Né? Então, isso chama-se reconhecimento, isso chama-se ampliar, né, aquilo que tem dentro de você. Isso chama-se... enfim, me faltou agora a palavra, mas quando chegar eu vou trazer para vocês. Mas o reconhecimento é tudo que a gente tem de mais primoroso na nossa profissão. Percebe? Dicas do que fazer, né? A gente, durante toda essa aula, nós já estamos chegando no final, eu fui dando algumas dicas do que fazer, né, com os clientes, com a nossa vida. Primordial, acolhimento e apoio às famílias. A gente precisa acolher, apoiar. Como que é o seu consultório? É acolhedor? Ele tem uma florzinha no seu consultório? Ele é aconchegante? Tem uma almofadinha para você escorar? Ele tem um cheirinho? É um odor agradável? É silencioso? É barulhento? Então, acolher, né? Acolher, você acolhe na dor, você olha para a pessoa quando ela está contando a sua condição, você se preocupa com ela, você está ali junto dela, ou você está pensando na ligação que você tem que fazer. O cliente percebe, hein, gente? Então, se você está com o seu cliente, esteja com o seu cliente. Se você precisa interromper 1 minuto que seja a sua sessão, avise antes dele, assim que ele chega. Olha, eu vou receber uma ligação muito importante, ou enfim, eu vou precisar 1 segundo. Então, enfim, mas o ideal é você não interromper. É você não interromper, mas já aconteceu. De um filho meu se acidentar e eu precisar interromper, porque a vida ela é dinâmica, não é porque você quer. E aí a minha secretária bateu na porta insistentemente e eu tive que pedir mil desculpas e interromper a sessão por conta de uma situação que eu não tenho controle, né? Enfim. Basicamente aqui, não julgar, gente. Eu já falei isso durante, né, nossa aula. Não julgue o seu cliente. Não julgue. Aprenda a não julgar a sua família.
o seu sistema familiar, os seus ancestrais, os seus descendentes, né? Principalmente quem chega a te contar uma situação de dor, percebe? Então, isso é primordial na nossa profissão de ajuda. É preciso também a gente aprender, né, a realizar exercícios sistêmicos. Eu fiz aqui um exercício pequeno com vocês. E esse é um exercício sistêmico, aquele que eu falei. Fecha os olhos, imagina os pais, enfim, o que você sente, o que você percebe. Isso é um exercício sistêmico de cura. Você pode também realizar, eu não coloquei aqui, se você souber, uma constelação familiar, técnicas. Você pode realizar um exercício sobre a criança interior, sobre a raiva, sugestões, enfim, são tantas situações que você pode fazer no teu consultório com o teu cliente. Desenvolver, isso aqui eu já falei, né? Trabalhos com a criança interior. Orientar as famílias a não reagir às manipulações. Isso é uma coisa que acontece muito, né? A questão do sistema de vítima, do perpetrador, mas as manipulações, a gente aprende a manipular da própria condição de vida que a gente tem. A nossa educação ela é basicamente pelo que você observa o outro, não pelo que você ouve o outro dizer que você precisa fazer. Então, é muito pelo exemplo, né? Investigar possíveis riscos que as pessoas da família possam estar correndo. Quando isso aqui eu estou falando basicamente sobre a violência, né? Investigue os riscos, fique atento, oriente as pessoas, né? Faça elas abrirem a luzinha interna dela, acender a luzinha que está apagada. E essa gravura, ela é bem importante, porque é preciso a gente acender primeiro a nossa luz interna, e depois, quando a nossa luz está acesa, a gente chega no nosso cliente, né? Percebe? Então, lembrei da palavra aqui, né? Quando alguém me convida para fazer um livro, você já se tornou uma referência naquilo que você faz. As pessoas já te olham com respeito, né? E os convites vêm. Eu recebo muito convite vou fazer agora um trabalho numa escola aqui próxima de Guarapuava, com os professores, e eles vão me pedir para eu levar esse conteúdo da visão sistêmica, porque eu já fui nessa escola há um ano, 2 anos atrás, né? Antes da pandemia. E quando a pandemia se instalou, a gente já tinha um contrato para eu ir lá e conversar com os professores. Mas a pandemia, ela desestruturou um pouco a nossa condição, né? A gente ficou, muitas vezes, meio chocado, né? Meio pasmado, até você sair da toca, levou algum tempo, né? Então, aqui eu trouxe o depoimento de um cliente, nós estamos chegando ao fim já da nossa aula, mas eu estou bem empolgada com a próxima aula que vai vir aí no dia 23. Então, aqui fala, Igreja, quero agradecer pelo exercício sistêmico realizado, pela reconstrução de significados, entender o que faz parte do processo, me fez enxergar as barreiras que me impediam. Realmente eu andava em círculos, saí do consultório traçando uma linha reta, linha para frente, sem olhar para trás. O que passou foi, liberei, pertence ao passado. Constelar é reconstruir. Gratidão. Então, percebe? Isso me traz muita alegria, né? É um reconhecimento pelo trabalho que eu sei que dá certo, né? Que eu estou levando para vocês nessa semana Laços entre Família, né? Então, vocês podem perceber, né? A minha alegria em passar para vocês todo esse conteúdo. Então, dia 23 de fevereiro, né, que será amanhã, terá o tema Como levar a ordem que gera paz aos lares. Lembra do que eu falei para vocês? Aqui eu vou trazer um princípio sistêmico. Tudo sobre a ordem, o que fazer, o que acontece quando a gente não está na ordem, o que a gente pode, né? Como que a gente pode levar esses conteúdos para as pessoas que a gente atende, né? Então, aqui tem um resuminho básico que eu fiz. Nessa aula, vamos continuar nossa reflexão sobre a família e nela vou apresentar os princípios sistêmicos que norteiam as relações humanas na família.
e como levarmos esses conhecimentos até as famílias que nós acompanhamos. Então, esse é o convite. Fique comigo aí durante essa semana e na continuidade amanhã, no dia 23. Queridos, eu quero, né, deixar aqui a minha gratidão pela participação de vocês. Aqui tem os meus contatos, né? Viver e Conectar-se, no meu Instagram, no Facebook. Viver e Conectar-se também, isso para facilitar a nossa vida no online. E no meu YouTube, Edleide Mello, psicóloga. Então, um grande abraço. Te vejo amanhã, na próxima aula, e nos comentários no grupo. A gente vai deixar o grupo um pouco aberto, mas não muito, né? Para não dificultar as nossas vidas, né? Mas para agora a gente vai deixar um pouco aberto para vocês levarem sugestões, perguntas, questionamentos, ok? Te vejo então amanhã. Um abração mais uma vez. Convida as pessoas que você ama para estar com a gente, porque é um conteúdo de muita valia. Tá bom, queridos? Beijão.